Então agora a gente vai falar um pouco sobre como esses movimentos são perdidos. Eles são tão inatos, essa força é inata, e esses padrões de movimento são inatos, vocês aparentemente estão gravados no nosso sistema nervoso central. Como é que a gente observa idosos e pessoas, até adultos não tão idosos na nossa sociedade, que são absolutamente incapazes de sair do chão? Por exemplo, eu estou aqui sentada no chão, confortavelmente, e sou capaz de levantar. Eu não vou levantar, porque senão eu vou sair do seu foco, você não vai mais me ver. Mas sou totalmente capaz de sair daqui de baixo para qualquer outra posição, vou ficar numa posição ereta novamente. Por que a gente tem na nossa sociedade adultos incapazes de fazer isso? Adultos que não conseguem tirar uma mala de uma esteira do aeroporto. Adultos que não conseguem abrir uma janela que necessite ser empurrada. Há quem diga que o agachamento profundo entre os bebês é um agachamento que é biomecanicamente diferente do agachamento de adultos. Não me convence. Sabe por que não me convence? Porque se a gente observa sociedades tradicionais, como algumas sociedades africanas, algumas sociedades do Oriente Médio, sociedades inuit, né, que moram em lugares árticos, sociedades australianas, sociedades tradicionais, tribais, a gente observa idosos executando suas funções na posição acocorada. Normalmente eles cozinham, eles fazem trabalhos manuais, eles criam objetos, eles fazem trabalho na posição acocorada e se levantam. Isso significa que eles agacham e assumem novamente a posição ereta. Idosos, até a morte, fazem isso. Esses mesmos idosos são capazes de puxar, apanhar do chão vasos contendo água, contendo alimentos. Eles puxam esses objetos e levam para outros lugares. E são capazes de empurrar objetos. Então, não me convence essa história de que é tão diferente que justifique a perda do agachamento nas nossas sociedades. O que está muito mais fortemente associado à perda da extensão completa do quadril e dos joelhos é o advento das cadeiras e o moralismo das religiões, que criaram uma série de pudores, principalmente em relação ao corpo feminino, mas também masculino, onde esses corpos foram muito tolhidos na sua exposição e, portanto, no seu movimento também. Então, era impróprio para uma mulher se sentar assim como eu estou sentada. Imagina, ela está exibindo uma região absolutamente proibida, que é próximo da genitália. Todo esse conjunto de eventos históricos, a invenção e disseminação das cadeiras, que limitam num ângulo de 90 graus a flexão e a extensão do quadril, né? Aquela que alguns treinadores, baseados em nada científico, acham que é o ângulo que melhor protege os seus alunos para executar o agachamento. Pelo contrário, o agachamento saudável é o agachamento profundo, né? A cadeira é o primeiro responsável por isso. O moralismo das religiões e das sociedades que limitaram a interação entre os corpos humanos é um outro elemento absolutamente fundamental na alienação corporal que resultou na incapacidade das pessoas de realizarem aqueles movimentos para os quais elas nasceram programadas. Por isso é uma alienação. Porque se elas nasceram programadas, se você nasceu programado para agachar, tirar o agachamento de você é retirar algo que é seu. Esse é o conceito de alienação. Se o seu veículo está alienado, ele era um veículo seu que agora passa a pertencer a alguém mais, foi tomado de você. O seu agachamento não pode não pertencer a você. Isso é alienação corporal. A mesma coisa acontece com o ato de puxar e empurrar, né? Muito do moralismo e dos pudores, principalmente em relação ao corpo feminino, não por acaso as mulheres são as maiores vítimas da alienação corporal, limitam a capacidade de usar os membros superiores. Então é considerado mais modesto
para uma mulher usar menos os seus membros superiores, andar com os braços mais para baixo, menos móvel, levantando menos os braços, usando menos os braços para executar trabalho. E outra coisa importante, trabalho ficou associado àquelas classes menos favorecidas. E a gente sabe que a cultura é feita por aqueles que têm o poder dentro da sociedade. Quem tem o poder é quem manda com a cabeça, não é o cara que trabalha. Então, a capacidade de executar trabalho foi também reduzida a algo menor, algo menos importante. A aristocracia, uma das características interessantes dela é que ela era branca e flácida. Isso era uma demonstração de pertencimento de classe, né? De status, era um sinal de status. Ser bem branquinho, não toma sol, né? Não está exposto às intempéries, e bem flácido, porque você não faz trabalho nenhum. Todas essas coisas, ao longo de alguns séculos, foram se tornando padrões sociais que desde a infância vão retirando do ser humano a capacidade de executar coisas para as quais ele é programado para fazer. É assim que acontece, e por isso que a gente considera quase normal um idoso nosso ter uma série de consequências patológicas em termos de padrões cinesiológicos. A gente considera isso normal, a gente não considera isso patológico. Então é normal um idoso ser incapaz de sentar no chão e se levantar. Não, não é. Isso é patológico. Isso é um resultado de uma inibição, uma coerção que foi feita em cima desse ser humano, esse ser humano originalmente programado para poder fazer todos esses movimentos, para poder agachar, empurrar, puxar, pular, rotacionar, levantar, avançar, rotacionar, fazer todos esses movimentos. Ele é considerado um cara normal se ele perder tudo isso. Então, o que então tira? O que desprograma? Bom, para mim nada desprograma. A programação está lá, só dormindo. Mas o que impede que ela seja manifestada? Por que o idoso, que realmente por muitos anos sofre essa separação dele com ele mesmo, realmente não consegue sair dessa posição em que eu estou aqui, certo? E levantar. Primeiro é um desaprendizado. Do mesmo jeito que a gente precisa ficar acionando e recrutando as cadeias musculares que executam determinados movimentos, a gente vai ver o que é movimento depois, para que esse movimento se execute, se elas não são usadas anos e anos e anos e anos a fio seguidos, chega uma hora que fica difícil, porque o sistema nervoso central não sabe muito bem o que fazer. Então primeiro tem a parte neural, depois tem a parte de atrofia muscular, resultante desse desuso. Então a musculatura que naturalmente ela é feita, ela nasceu para ser ativa e ser ativada sempre que o sistema nervoso mandar, ela se atrofia e ela perde a capacidade de responder a esse recrutamento do sistema nervoso central. Então isso é uma das coisas importantes para a gente ter em mente quando a gente lida com uma pessoa, principalmente mais velha, não vou nem falar idosa, mas um pouco mais velha, que tenha perdido o padrão de extensão completa de movimentos superiores. A perda de propriocepção e de consciência da região dorsal, principalmente, faz com que haja uma síndrome, que eu chamo de síndrome de separação braço-tronco. As pessoas imaginam que puxar e empurrar é uma coisa que você faz com o braço. Porque elas não têm mais a consciência necessária de toda a região do tronco que é acionada junto com os membros superiores para executar uma ação. Tá? A mão é realmente o nosso órgão de preensão, mas na verdade a puxada é feita com o corpo inteiro e principalmente com essa região dorsal que é esquecida. Tá? Então eu acho que isso é uma coisa importante a gente entender, como que se perdem os padrões fundamentais de movimento, aqueles
para os quais a gente nasce programado. Para a gente agora passar a discutir como se reapropriar desses padrões.